Bom, vamos seguir aqui para o futebol. O Flamengo vai levar a campo o time titular pela primeira vez nessa temporada amanhã contra o Resende no Maracanã. O técnico Jorge Jesus deve estar vindo à toa, né? Porque vai poder contar com o artilheiro do Brasileirão e também da Libertadores. Gabigol foi comprado pelo Flamengo por quase 80 milhões de reais. Gente, é muita grana. E o que a gente fez? A gente foi às ruas perguntar: o que você faria com tanto dinheiro? Investiria tudo num só jogador ou contrataria vários reforços? Você já imaginou se encontrasse no seu caminho sacolas de dinheiro, mas uma quantidade absurda? Se eu te falasse que ali tem 80 milhões de reais. Ah, não acredito. Mas esse dinheiro todo vale um Gabigol. O Flamengo é a minha casa, onde eu me sinto muito feliz jogando com essa camisa, me sinto muito à vontade. Foi feita à vontade do meu coração. O Flamengo pagou quase 80 milhões para comprar o artilheiro do time na temporada passada. Foram 78 milhões e 600 mil reais pagos à Inter de Milão. Demorou um pouquinho, mas como até o Mister fala, né? O importante não é o começo e sim o final. É a terceira maior transação da história do futebol brasileiro. A segunda também é do Flamengo. A compra do uruguaio Arrascaeta chegou a 83 milhões de reais no ano passado. A primeira é a do argentino Carlos Tevez, pelo qual o Corinthians pagou 130 milhões de reais ao Boca Juniors em 2005, levando em conta os valores corrigidos pela inflação. Quando a gente faz uma lista de maiores transferências, ainda mais quando a gente está tratando de valores de 98, 2005, 2019, 2020, a gente precisa obrigatoriamente corrigir a inflação. Porque o que determina o valor de uma moeda é o que ela pode comprar, é o seu poder de compra. E isso muda muito ao longo do tempo. No futebol brasileiro, ninguém fez mais gols no ano passado do que Gabigol. Foram 43 ao todo. No Brasileiro por pontos corridos, com 20 clubes, ninguém tinha marcado tantos gols como ele. Foram 25 em 2019. Balançou as redes em todos os campeonatos que disputou. Olha o Gabigol! Gol! São números que ajudam a entender por que Gabigol vale 80 milhões de reais. Acho que depois dos 2 gols que ele fez na final da Libertadores, se precisar pegar um pedacinho da lua e colocar no contrato, ele vale, né? Quando a gente fala do Gabigol e dos 80 milhões, né, dos quase 80 milhões, a gente tem que lembrar que é uma outra realidade que vive o Flamengo. Eu acho que vale. Eu acho que o Flamengo, tendo as condições que tem hoje, eu acho que foi uma decisão acertada comprar o Gabriel. A projeção de faturamento do Flamengo para 2020 é de mais de 800 milhões de reais. Então, essa transferência do Gabigol, ela representa menos de 10% do faturamento, o que é um sinal de que, por mais que os valores sejam muito altos, não é uma coisa irresponsável. A gente separou as 17 maiores transações da última janela de transferências aqui no futebol brasileiro. E fomos pra rua perguntar para os torcedores o que eles fariam se tivessem os 78 milhões e 600 mil reais para fazer contratações. Gastariam tudo só no Gabigol? Ou reforçariam o elenco? Preferi meu craque mesmo. 80 milhões? Eu tô nele, porque eu confio nele que esse ano vai brilhar novamente, vai ser o cara do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, não vai ter pra ninguém. Adversário, se prepare, que o cara, ó, é o Gabigol, maluco. É ele, eu compro mesmo. Fora, isso aqui não joga no Fluminense, aqui, ó. Pedro fora também. Eu montaria com Orejuela. Thiago Santos, gente boa, meio campo. Júnior Urso, meio campo. Alan, meio campo. Botava um Vanderlei aqui no gol. 3, 5, 10. Minha zaga aqui com Léo Pereira. Nilo, zagueiro, 5 mil, joga muito. Cleison e Arthur, finalizar o jogo. Vamos tirar o Gabigol. Vamos tirar porque o dinheiro para montar o time. Pra acabar isso aqui. Baratinho também. Tá equilibrado, ó, goleiro, zagueiro, lateral, ponta direita, jogador pro meio, atacante, goleador, o Pedro aí, ó. Os nossos comentaristas também receberam essa fortuna para fazer as contratações deles. As minhas contratações seriam Vanderlei, Nino, Léo Pereira,
Alan, Cantígio, Pedro e Orejuela. Guarda uns 10 milhões para contratar um volantão, camisa 5, para dar uma segurada na Libertadores. Contratei o Thiago Volpe, Orejuela, Cantígio, Pedro, Alan e Arthur. Então eu fiz um time ali legal, vou buscar os outros nas categorias de base. Eu contrataria, né, dentro dos preços que me deram e dos nomes, o Vanderlei, que é um goleiraço. Orejuela também foi pro Grêmio por empréstimo com valor baixo. Aí tem o Alan, o Cantígio e o Luan. São 3 jogadores de meio campo, né? E pro ataque eu contratei o Arthur e o Pedro. 2 atacantes, um do lado e um centroavantão. Eu acho que dá para montar um bom time com esses jogadores que eu contratei com 80 milhões. Gabigol também é um sucesso de marketing. Quantas vezes você viu essa plaquinha sendo levantada em 2019? Quantos sósias espalhados pelos estádios? A cada 5 camisas vendidas do Flamengo, uma é do Gabigol. É a mais procurada pelos torcedores. O Gabi e outros atletas assim que são ídolos das crianças, o próprio Mister, eu acho que isso ajuda bastante a construir a marca para o futuro. Mas isso não é garantia de retorno financeiro para o clube. Imaginar que um jogador vai ter a capacidade de aumentar muito o faturamento de um clube com a sua imagem é algo para pouquíssimos atletas. Quem consegue fazer isso é o Cristiano Ronaldo, é o Messi, é o Neymar. Dificilmente jogadores mais para baixo conseguem trazer esse tipo de impacto direto nas contas. O mercado do futebol tem valores que estão muito longe da realidade da maioria dos brasileiros. Trazendo para o nosso mercado, do dia a dia, se você tivesse R$80 para fazer um churrasco, qual carrinho você escolheria? Esse daqui, que tem só uma peça de picanha, ou esse mais completo, com coração, linguiça, fraldinha e o pão de alho? Rapaz, lá em casa vai ter que fazer asinha, pão de alho, que a minha família tem uma fome danada. Uma picanhazinha não ia dar pra todo mundo. Gente, a carne tá cara no Brasil, então eu já não sou muito fã também. Eu vou nesse churrasco da mistura aí. O meu churrasco é ter todos esses brinquedos aí, então eu ia espalhar bastante o meu dinheiro. Meu churrasco é ter drumete, linguiça, um pãozinho de alho, ia ter bastante variedade. Não ia ficar só com a picanha, não. Em 2020, o torcedor do Flamengo só precisa se preocupar com o preço do churrasco e em tentar adivinhar quando vai ter gol do Gabigol. Gabigol!